Esse é o estudo de número 1200 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. É um estudo especial, pois a cada 100 estudos nós fazemos um diferente. E nesse estudo eu quero meditar sobre a firmeza do diamante. É um processo muito interessante e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Sempre que começamos um projeto ou até mesmo uma missão, é necessário termos resistência, resiliência, firmeza e perseverança para podermos ir até o final. E nós podemos aprender com o processo do diamante, nos tornando mais firmes no propósito. Muito obrigado por você estar aqui conosco e já estamos no número 1200, são 1200 estudos para a glória do nosso Deus. Vamos ao nosso tema: transformado como diamante. Nosso texto base está no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 9, que diz: eis que faço a tua testa tão forte quanto diamante e mais resistente que a rocha mais dura. Ezequiel significa fortalecido por Deus, e ele era sacerdote e foi levado ao cativeiro babilônico. Ezequiel capítulo 1, verso 1 diz assim: no quinto dia do quarto mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivi na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Enquanto o profeta Jeremias permaneceu em Jerusalém, o profeta Daniel estava no palácio da Babilônia. O profeta Ezequiel estava lá no rio Quebar, estava junto com o povo, porque Deus age de acordo com o que lhe agrada. E Ezequiel estava vivendo um momento difícil, mas mesmo vivendo um momento de sofrimento, ele continuou servindo ao Senhor. Lembra-se, ele perdeu casa, ele perdeu a sua pátria, a sua função de sacerdote, e mais tarde ele perdeu a sua própria esposa. Após 5 anos na Babilônia, Deus fez a Ezequiel o chamado como profeta. Ezequiel capítulo 2, verso 3 diz: e ele me ordenou: homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, as nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Deus chamou Ezequiel para profeta, e olha o que o Senhor falou para ele das pessoas a qual ele iria profetizar. A Bíblia fala que era um povo rebelde, obstinado, teimoso. Era nação amotinada, pessoas revoltosas e indomáveis. E o Senhor o alertou que aquele povo não daria atenção a ele. Ezequiel capítulo 3, verso 7 diz: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Realmente não seria uma missão fácil, e Deus diz ao profeta Ezequiel que ele não deveria ter medo. Ezequiel capítulo 2, verso 6 diz: e tu, ó filho do homem, não temas essas pessoas, nem se assuste com as suas palavras, não te intimides, ainda que sarças e espinheiros te cerquem e habites entre escorpiões, não temas as suas respostas, nem questionamentos,
tampouco te apavores ao ficar diante desse povo revoltoso. O Senhor orientou a Ezequiel que o povo era difícil, mas que ele não deveria ter medo, porque o Senhor estaria com ele, o Senhor o sustentaria em todo o tempo. E o profeta Ezequiel era um homem comprometido com Deus, comprometido com a palavra de Deus, e falaria sobre o que Deus mandasse, ou seja, somente a palavra do nosso Deus. Ezequiel capítulo 2, verso 7 diz: portanto, eis que tu lhes pregarás a minha palavra, tudo que eu te disser, quer te ouçam, quer não te deem atenção, porquanto são mesmo indomáveis. Muitos outros profetas já tinham alertado o povo, mas eles foram ignorados, e lá no cativeiro babilônico, o profeta Ezequiel levaria as mensagens que Deus mandasse a ele, e seria mensagens, por que não dizer de incentivo, para que o povo se mantesse fiéis, mas também seria mensagens de juízo, de julgamento, de confronto e também de arrependimento. Deus, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o profundo do nosso ser, e ele nos orienta, ele nos fortalece, ele nos sustenta. Isaías capítulo 41, verso 10 e verso 13 diz: por isso, não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Olha o que Deus fala: eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. É o nosso Deus que nos ajuda, que nos sustenta, que nos fortalece. É o nosso Deus que está conosco em todos os tempos. Não precisamos temer homens, não precisamos temer as circunstâncias. Sabe por quê? Porque o Deus que nos chama é Ele que nos capacita, que nos ajuda, que nos sustenta e também nos fortalece. O nosso Deus, Ele nos ajuda para prosseguirmos na caminhada, para prosseguirmos fazendo a obra dEle. E quando nós nos encontramos fracos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, pois assim permaneceremos firmes na fé e firmes no propósito. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 fala: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Então a Bíblia nos ensina que independente do que esteja acontecendo, nós devemos permanecer firmes na fé, nós devemos ser corajosos, devemos estar atentos e nos fortalecendo no Senhor. Davi, ele nos ensina que devemos ser fortes e corajosos. Salmo 31, verso 24: sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Então é importante nos fortalecer no Senhor, mas tem que ser dia após dia, continuamente, para permanecermos diante das adversidades e dos adversários firmes, fortes, de cabeça erguidas, porque somos sustentados pelo Senhor e é Ele que nos segura, é Ele que nos ajuda. Vamos nos lembrar sobre o diamante. O diamante, ele passa pelo processo da lapidação. Ele é uma das substâncias mais duras na natureza e somente ele pode cortar ou riscar outro diamante. O diamante é uma pedra rara e é uma pedra cara. Eles são criados nas profundezas da terra e o polimento do diamante requer dedicação, precisão e habilidade. Nós somos lapidados, nós somos polidos pelo Senhor e é um processo que não é nada fácil, mas é necessário precisão, habilidade e também dedicação. Nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos ajuda nesse processo, o Senhor nos ajuda em todos os processos que passarmos. Ele nos fortalece, nos sustenta, Ele nos aperfeiçoa.
pessoa. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 4 diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. O diamante, até ele chegar a ser essa pedra linda, valiosa, cara, essa pedra tão rara, passa pelo processo da lapidação e do polimento, e Deus anunciou a Ezequiel que faria ele firme, resistente, resiliente como um diamante, como nos mostra nosso texto base. Ezequiel, ele teria a firmeza do diamante. Ezequiel capítulo 3, verso 9: fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Deus estava garantindo a Ezequiel que a força, a firmeza e a resistência ele receberia de Deus. Ele não precisava se assustar e nem temer as pessoas, pois ele seria capacitado, olha que interessante, aperfeiçoado, e mais uma coisa, ele seria completado pelo Senhor. O Senhor o fortaleceria diante das pessoas. Ele não precisava se abalar com a dureza do povo. E nós temos diversos exemplos bíblicos de pessoas resilientes, resistentes, pessoas que foram firmes, que ficaram fortes e que nós podemos considerar como diamantes. Vamos nos lembrar de Moisés. Moisés, diante de Faraó, ele se manteve firme e forte, pois o Senhor estava com ele. Hebreus capítulo 11, verso 27 diz: por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Moisés, fortalecido por Deus, transformado como um diamante no deserto, ele não temeu a ira do faraó, mas obedeceu em tudo a ordem do nosso Deus. E Jeremias, embora seja conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, das lamentações, ele foi fortalecido por Deus para anunciar ao povo israelita a mensagem, como tinha sido orientado pelo Senhor Deus, e Deus fez ele como um diamante, pois em tudo ele honrou ao nosso Deus. Jeremias capítulo 1, verso 18 e verso 19 diz: quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Que Deus tremendo! Muitos inimigos do profeta Jeremias eram da sua própria parentela e queriam destruí-lo, mas em todo o tempo Deus o sustentou e ele não ficou prostrado diante dos adversários. Davi, ele foi um grande guerreiro, ele viveu momentos difíceis e angustiantes, ele precisou fugir do sogro dele, do rei Saul, e ele também precisou fugir do filho dele, Absalão, mas Deus o fortaleceu, venceu diversas batalhas, a fé dele era firme, era forte no Senhor. Podemos considerar ele um verdadeiro diamante. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, mesmo sendo lapidado e polido diversas vezes. Davi, nos momentos difíceis, de angústias, de tristeza, nos momentos de decepção, esse versículo que nós lemos, eram
os próprios homens de Davi, os 600 homens de Davi que queria apedrejá-lo. Então, mesmo nos momentos de decepções, Davi se fortalecia em Deus e Davi seguia todas as orientações dadas pelo nosso Deus. Outro diamante que poderíamos trazer à nossa memória, que foi forjado, lapidado, moldado e em todo o tempo ele não se rebelou contra Deus, ele não se revoltou contra Deus, é José. Gênesis capítulo 39, verso 2 e verso 3, ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava, em todo momento da vida de José. Deus o amparou, o abençoou, o sustentou. Deus era com José. José foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi levado ao Egito, ele serviu a Potifar, ele foi levado preso devido à mentira da esposa de Potifar, e na prisão ele foi esquecido por 2 anos, mas Deus honrou a José, Deus fez dele o governador de todo o Egito. Eu vou começar a concluir. Nós podemos aprender através dos exemplos bíblicos de pessoas que foram resilientes diante das pressões, como Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão e por que não João Marcos. Vamos nos lembrar de Jó, pessoas que foram obedientes, tementes, mas sofreram muito, passaram por muitas pressões. E dentre muitos, nós podemos lembrar que eles perseveraram na fé, eles ficaram firmes, eles ficaram fortes, mesmo na hora da adversidade, mesmo durante o sofrimento. Que nós possamos suportar o processo de lapidação e polimento, permanecendo sempre firme no Senhor e nos tornando mais e mais fortes, como um verdadeiro diamante nas mãos do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. Sou muito grata a Deus por cada um de vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Deus. Não se esqueça de dar o seu like. Que o nosso bondoso Jesus continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.